Bom, cápsula, e nós vamos falar da visita do Lula ao Putin, né? O Lula teve ontem, dia 9 de maio, lá na Rússia para assistir o dia da vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial, o que é muito engraçado, porque os russos dizem que eles venceram o fascismo, venceram o nazismo, mas esquecem que no início dessa guerra eles estavam juntinho com Hitler, né? A invasão da Polônia foi feita pela União Soviética e pelos nazistas ao mesmo tempo, eles eram aliados no início da guerra. É verdade que depois eles viraram inimigos, né? Depois a Alemanha decidiu invadir a Rússia e só então que a Rússia começou a brigar contra a Alemanha. A história é essa. Então, vender essa coisa como luta contra o nazismo é bem forçar a barra, né? Mas enfim, foi uma coisa vergonhosa a visita do Lula à Rússia, tá? Por vários motivos, por um monte de motivos. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o absurdo que é você visitar um país que é um agressor. A Rússia está agredindo a Ucrânia, ninguém tem dúvida disso, ninguém questiona isso, que é uma agressão totalmente não provocada, injustificada, sem nenhuma lógica isso daqui. E o Brasil tem um histórico de neutralidade nas relações exteriores. O Lula, ao ir visitar o Putin, neste momento, acaba dando apoio ao Putin, né? Lembra, Bolsonaro visitou o Putin também, mas ele visitou antes da última invasão da Ucrânia, né? Ele visitou no momento em que ainda se discutia, será que a Rússia vai invadir a Ucrânia ou não? Então ele não pode ser culpado por isso. Eu critico muito o Bolsonaro porque eu acho que ele deveria, depois disso, ter cortado relações com a Rússia. Depois que ocorreu a invasão, ele deveria ter cortado relações com a Rússia. Mas a verdade é que, pela tradição diplomática brasileira, o Brasil mantém neutralidade nessa história. Essa neutralidade que foi quebrada pelo Lula. E quebrada de forma patética, mas muito patética mesmo, e eu vou explicar para vocês o quão patética foi essa visita do Lula na Rússia. Por quê? Porque o Lula sabe que ele está manchando a imagem dele indo lá. Ele foi lá porque ele espera conseguir alguma coisa. E o que ele espera conseguir é apoio dos robôs russos para ajudar na guerra da internet aqui no Brasil. Existe uma espécie de fábula que as pessoas dizem que a Rússia é muito poderosa na internet, que a Rússia tem robôs que mudam as opiniões das pessoas. E bom, a Rússia tem robôs na internet, tem um monte de robô, tem um monte de gente paga, um monte de gente que recebe dinheiro dos russos para falar. A questão toda é, isso é inútil, porque é o que eu sempre falo para vocês, a internet, a verdade está por trás das coisas. Não é uma questão de narrativa versus narrativa no final das contas. A verdade está no fundo. E aí essas pessoas ficam gastando um dinheiro enorme, um tempo enorme, e não conseguem a efetividade que tinha. A Rússia tinha uma desinformação muito grande antes. O Lula tá lá, indo lá, vergonhosamente rastejando por um punhadinho de atenção do Putin, porque acha que talvez o Putin possa ajudar ele a recuperar a alegria aqui no Brasil, recuperar o apoio do povo brasileiro. É muito patético isso. O Lula falou em nosso sonho. Nosso sonho, você sabe qual é o sonho que havia o pessoal da esquerda aqui no Brasil com os russos, né, até 1990, né? Era o sonho da Revolução Comunista na América Latina, né? E eu falo para vocês sempre, esses comunistas de cabelo branco da América Latina é tudo isso. Tudo acha que o golpe do Fidel Castro lá em Cuba foi uma coisa fantástica e coisa e tal. Olha a miséria do povo cubano, né? Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter TV no show da Lady Gaga, Marco Boy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já tenho falado desse assunto da visita do Lula a Moscou há alguns dias, tá? Eu falo lá no meu outro canal, no canal Mundo em Revolução, tem vídeos diários sobre a situação da Ucrânia. Eu vou deixar o link do vídeo de hoje do canal Mundo em Revolução na descrição deste vídeo, então se você quiser ver como é que estão andando as coisas lá, como é que a Rússia está perdendo essa guerra vergonhosamente, absurdamente. E isso é um outro ponto que soma a isso daqui, né? O Lula está querendo a ajuda do Putin, o Putin está fudido, o Putin não vai conseguir nada. Mas se você quer saber como é que está realmente a guerra na Ucrânia, vê o meu vídeo lá no Mundo em Revolução, todos os dias tem vídeo explicando como é que está a situação lá, né? Então eu já estou falando disso há algum tempo. Mas eu resolvi falar aqui no Ancapsul também, porque esse assunto é um assunto que tem a ver com a política brasileira. Isso aqui mostra um problema que eu ressaltei lá em 2022. Em 2022, tinha muita gente na eleição de 2022, na Europa, nos Estados Unidos,
querendo tirar Bolsonaro porque vê o Bolsonaro como aliado do Putin. E eu falo para vocês, esse foi o grande erro estratégico do Bolsonaro. Se o Bolsonaro faz a aliança correta, apoia a Ucrânia abertamente, ele ia ter o apoio na Europa e nos Estados Unidos grande. Por quê? Porque o pessoal sabe da ligação do Lula com esses grupos extremistas. Todo mundo sabe disso. O pessoal está horrorizado. Tem manchetes no Globo, na Folha de São Paulo. Não, que absurdo que o Lula está fazendo. Como pode o Lula aparecer de um lado de um monte de ditador e coisa e tal? Esse pessoal sabe disso. O Lula sempre foi assim, não teve mudança nenhuma no Lula. Essa sempre foi a característica do Lula. Ele sempre quis a revolução do proletariado, a grande revolução no Brasil, né? E ele está meio desesperado, porque ele está vendo que ele está perdendo o controle, ele não vai conseguir fazer nada, ele vai perder a eleição do ano que vem e não vai conseguir fazer nada. Foi pedir ajuda para o Putin. Putin, ajuda a gente, por favor. É uma coisa patética e vergonhosa, e pior, previsível. E pior ainda, inútil, não vai ajudar ele em nada, né? Enfim, o Lula teve um encontro com Putin, falou em momento histórico, falou que, olha só, o sonho do Lula é o mesmo que o Putin. O Lula diz que vai retomar os sonhos com o Putin, que quer retomar os sonhos com o Putin. Que mané sonhos que o Lula tem com o Putin, né? A gente sabe quais são os sonhos. É o que eu falo para vocês. A União Soviética, o pessoal da esquerda, dos jornais aqui no Brasil, fala que o Putin é de direita. Putin é de direita o caralho. O Putin é de extrema esquerda. É o mesmo mecanismo de estrutura hierárquica, extremamente rígida, de censura, de calar a boca de todo mundo. É o típico da esquerda. E esse negócio de você comprar apoio, né, de você comprar propaganda, os russos são bons nisso. Eles eram muito bons até 2014, 2015 mais ou menos. Exatamente antes da internet. A internet quebrou a máquina de propaganda dos russos. Se você quer saber o motivo principal pelo qual a Rússia perdeu a guerra na Ucrânia, foi a internet. O Putin confiou na máquina de propaganda dele e achou que ia conseguir fazer o que ele conseguiu fazer em 2014. Em 2014, ele invadiu a Crimeia e nem se falava nisso. Eu estava aqui no Brasil não se falava desse assunto, ninguém falava sobre a invasão da Crimeia pela Rússia. Não, se falava, tinham algumas notícias assim, mas não tinha nada. Por quê? Porque naquela época ele tinha o efeito, ele tinha o bolso dos jornalistas aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo, e você tendo a grande mídia, você consegue mudar essa percepção, você consegue mudar as coisas, né? Ninguém falou nada, acabou que a guerra continuou. Agora, dessa vez, ele achou que ia ser a mesma coisa, que ele ia invadir a Ucrânia, que ninguém ia se levantar, ninguém ia criticar ele, que a Europa não ia querer perder o gás baratinho que vem da Rússia, que não ia ter nenhuma reação dos Estados Unidos, os Estados Unidos não vai querer se meter nisso e coisa e tal. E não queria, tá? O Biden não queria se meter nessa guerra. O Biden foi forçado pela opinião pública americana a entrar nessa guerra. Assim como foi o Macron, como foi o pessoal, o Boris Johnson da Inglaterra, essa turma toda foi forçada pela opinião pública. A grande derrota do Putin foi essa. Ele achou que a máquina de propaganda dele iria funcionar e não funcionou. E aqui no Brasil também. Eles gastaram uma fortuna, compraram um monte de youtuber aqui no Brasil, compraram um monte de gente aqui no Brasil. E o que você vê hoje? Esse pessoal que eles foram comprados pelos russos aí, a audiência ele só cai. Porque você começa a vender mentira, as pessoas perdem. Olha o meu canal só cresce. O Mundo em Revolução, eu tirei de dentro do YouTube, tirei de dentro do Ancapsu, passei a fazer um canal à parte só para falar da guerra da Ucrânia e só cresce o meu canal lá. Já está maior do que era o meu canal no YouTube quando eu separei os dois. E está crescendo cada vez mais. É o que eu falo para vocês, falar a verdade rende dividendos. Mentir, vender a sua opinião por qualquer trocado russo, você se ferra. O Lula está desesperado nessa situação. O que o Lula está vendo é de desespero mesmo. Olha só como é patético o Lula chegando lá para cumprimentar. Primeiro que vai com a fitinha da guerra. Essa fitinha você sabe que é de apoiar a guerra russa, né? Aí ele quer abraçar o Putin, aquele negócio, né? E o Putin meio sem jeito assim, né? Não, fica aqui, ó, vamos para cá, é aqui o Lula. Aí ele dá um buquê de rosas lá para Janja e coisa e tal. E o Lula não entende nada do que tem que fazer. Não, você tem que vir para cá, Lula. Aqui, é isso aqui, seu idiota. Aí tira foto lá com o Putin, coisa e tal, o Lula sem saber para onde olhar e coisa e tal. Agora você pode vazar. Vaza, que tem outros ditadores para eu receber aqui, né? Esse outro aqui foi mais patético ainda, esse outro momento aqui foi mais patético ainda. O Lula querendo abraçar o Putin, não que nós somos amigos, eu não sei o que, ele quer provar que é amigo. Cara, o Lula,
Se o Lula tivesse um mínimo de senso, ele não queria se mostrar próximo de um ditador que tá invadindo um país, que está matando um monte de gente, que está estuprando mulheres, que está matando crianças, sequestrando crianças. Mas ele quer se mostrar próximo do Putin. Por quê? Ele está desesperado, ele não tem respostas. Ele está vendo, ele está sendo massacrado com a questão do INSS aqui no Brasil, e ele picou a mula, meu amigo. O cara deixou na mão do pessoal aqui e o governo está diluindo, tá cheio de deputado que não sabe como defender o Lula, e o Lula, cadê o Lula? Tá lá na Rússia, né? E por que ele está fazendo isso? Desespero. Ele acha que o Putin pode botar os robôs dele para resolver o problema e fazer a revolução do proletariado no Brasil. Aqui, é pra lá, Lula. Vai embora, Lula. É ali, Lula. Vai embora, Lula. Né? Mandou o Lula embora, uma coisa patética, né? Aí o pessoal tá falando aqui, ó, Lula critica Trump no encontro com o Putin, diz que o tarifaço joga por terra a ideia de livre comércio. Olha a filha da putagem do Lula. Eu sou contra a tarifa do Trump, eu critiquei o Trump pela tarifa, é verdade. Mas daí o Lula, que é de um país que mantém tarifa há um tempão, que recentemente criou tarifa, botou a tarifa da taxa das blusinhas lá, tá criticando o Trump, por quê? Quer dizer que o Trump não pode fazer isso? Você pode, né? É uma idiotice esse tipo de coisa, né? Tá criticando o Trump por quê? Porque justamente o Lula sabe que várias figuras no governo dele vão ser atingidas por sanções americanas. Ele quer uma forma de proteção disso e foi procurar isso aonde? Na Rússia, com o Putin, e depois vai para a China falar com Xi Jinping. Sabe qual que é o problema disso? O problema é que esses dois já estão tendo uma dor de cabeça danada lidando com o americano. Não vão ter tempo de salvar o idiota do Lula aqui no Brasil, né? E eu achei positivo isso daqui. Porque essa ligação do Xi Jinping com o Putin, com o Lula e coisa e tal, botou as coisas do lado certo, botou o preto no branco. O Trump já mudou o discurso dele, não sei se vocês estão reparando isso, eu tenho falado lá no meu vídeo lá da Ucrânia. O Trump, que era totalmente contra a Ucrânia, que não vou dar arma para a Ucrânia, que não vou ajudar a Ucrânia, já tem o Trump e o Vance falando, eu tô achando que a Rússia está nos enganando, e se a Rússia estiver nos enganando, a gente vai se voltar contra ela, não sei o que lá. Até o Vance já está mudando a linguagem, porque estão vendo que ficou muito claro como é que está o mundo. Está o mundo livre da Europa e dos Estados Unidos de um lado, e está o eixo do mal, o Irã, Coreia do Norte, essa turminha do eixo do mal está toda lá junto. E o Lula está querendo o quê? Está querendo botar o Brasil no colo dessa turma, está querendo botar o Brasil no eixo do mal, por quê? Pelo desespero político dele. Ele vê que ele não consegue fazer nada aqui no Brasil, né? Uma coisa que eu chamo a atenção aqui, ó, a Ana Komsa, que é apoiadora lá da Ucrânia, e ela, como tantos liberais europeus, achavam que não, que tem que tirar o Bolsonaro, que vamos ajudar o Lula porque tem que tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a favor do Putin e coisa e tal. E bom, eu avisei. Eu falei no meu canal isso várias vezes, inúmeras vezes, discuti com pessoas lá de fora isso na época. O Bolsonaro errou ao ficar do lado do Putin? Errou. A viagem dele não tem nada a ver, a viagem dele foi antes da guerra. Mas depois da guerra ele tinha que ter cortado relações. Ah, mas fertilizante, mas óleo. Cara, ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Ninguém precisa de óleo sujo de sangue. Não precisa. E tinha que ter cortado relações com a Rússia. Critiquei muito o Bolsonaro por isso, mas sempre deixei claro, o Bolsonaro é muito menos pior do que o Lula nesse aspecto. O Lula é alinhamento direto com ditadura. O Lula ama a ditadura. O Lula é dos comunistas de cabeça branca da América Latina, que o sonho era a Revolução Cubana. O sonho desse pessoal. Eles nunca conseguiram superar esse tipo de coisa, né? Aí aqui o pessoal colocando agora o encontro do Lula com o Zelensky. O Zelensky, um herói de guerra, um cara que está salvando o país dele, que superou qualquer expectativa que o povo ucraniano tivesse, que está com 70 e tantos % de aprovação num país em guerra, e o Lula fica todo chateado. E tem uma explicação isso, né? Porque o Lula não consegue esse tipo de apoio. A minha visão é que o Lula tem uma profunda inveja do Zelensky, porque é um cara admirado. O Lula vai na Inglaterra, lá vai nos Estados Unidos, vai na Europa, e tem que pedir, tem que implorar para conseguir conseguir reunião com os líderes lá da Europa e coisa e tal. O Zelensky, o pessoal fica pedindo pro Zelensky, aparece aqui, Zelensky, vem cá. Não, vamos fazer aqui, coisa e tal. O Zelensky é um líder natural. Aí o Lula todo seco com o Zelensky. Com o Putin, o Lula abraça, né? Abraça o Putin. O Putin nem esperava. O Putin ficou meio constrangido ali, porque, porra, ninguém quer abraçar um ditador, porra. Não, o Lula abraça o ditador. O Lula não tá nem aí pra isso, né? Olha que coisa engraçada aqui. Os esquerdistas aqui no Brasil, né? Todo assim, olha só. Lula participa do dia da vitória na Rússia ao lado de Putin e Xi Jinping.
Não foi do lado do Putin e do Xi Jinping. O Putin e o Xi Jinping ficaram num lugar. Aqui, ó, aqui tá o Putin e o Xi Jinping, na parte principal, lá no quadro principal lá da coisa. E o Putin todo amoroso com o Xi Jinping, querendo falar com o Xi Jinping, querendo bater o papo com o Xi Jinping, e não sei, Xi, meu amigo, não sei o que lá. O Putin tá desesperado, tá perdendo a guerra. Precisa do apoio do Xi Jinping a qualquer custo, né? Então o Putin tá todo aqui amiguinho do Xi Jinping, só os dois, só ficaram os dois no palanque principal. O Lula, aqui, ó, o Lula ficou aqui, ó, no grupinho dos ditadores de merda aqui, ó. O ditador de merda, tá vendo aqui? Depois do Burkina Faso, depois do cara do Egito, esse aqui é o cara do Egito, esse aqui é o cara do Burkina Faso, que deu um golpe recentemente, que tomou lá o Burkina Faso, né? Depois, tá lá, o Xi Jinping, o Lula, e o Xi Jinping e o Putin estão pra cá, né? Ou seja, botaram um monte de ditador de merda aqui, os piores ditadores, e o Lula lá atrás, lá embaixo, lá. Então, não, o Lula não estava com o Putin e o Xi Jinping. O Lula foi fazer papel de palhaço em Moscou. Porque pior do que se submeter a isso, é se submeter a isso achando que vai ter alguma coisa de volta, achando que vai ter alguma importância para esse pessoal. E não vai. Porque, Lula, até o Putin já sacou que você está condenado aqui no Brasil, que você não vai a lugar nenhum aqui no Brasil, você não tem mais importância nenhuma por aqui, né? Aí fica essa situação do Lula se humilhando. Por quê? Porque acha que o Putin pode ser a resposta dos problemas dele. Vai brigar com os Estados Unidos, vai usar os robôs dele para favorecer o Brasil. E não vai, meu amigo. Isso não funciona. O Putin queria ter a força da propaganda soviética, ele não tem mais, né? E o que me dá raiva nesse negócio é ver os jornalistas falando assim, não, porque o Lula tá errando, que a gente não esperava que o Lula fosse um radical desse jeito, do lado de ditadores, que absurdo. Meu amigo, todo mundo sabia, eu falei aqui, todo mundo sabe quem é o Lula, sempre soube. Tá aqui o Lula do lado do Ahmadinejad, lá no primeiro governo dele. Todo mundo sabe que o Lula ama ditadores do mundo. Ele não tem um ditador no mundo que o Lula não ame de paixão, porque o Lula quer isso. O Lula sonha em dar um golpe no Brasil, igual o Fidel Castro deu em Cuba. É que ele não consegue, é que ele não tem força para isso. Mas se ele tivesse 10% da força que o Bolsonaro tinha, da possibilidade que o Bolsonaro teve de dar um golpe em 2022, Bolsonaro não deu um golpe porque não quis. Se quisesse ter dado um golpe, teria dado um golpe. Felizmente não quis, diga-se de passagem, porque teria sido muito ruim. Ninguém quer golpe aqui no Brasil. Mas que ele tinha possibilidade, tinha. Que tinha gente no exército favorável a ele, tinha, a gente sabe que tinha. Se o Lula tivesse 10% do que o Bolsonaro tinha, o Lula tinha tentado dar um golpe aqui no Brasil. O Lula ama ditaduras. Ele acha que a ditadura do proletariado é a solução das coisas, né? E olha a besteira que foi trazer esse cara. É por isso que eu falo, cadê o pessoal da Cartinha da Democracia? Estão me devendo um pedido de desculpas. Eu quero um pedido de desculpa de cada idiota que assinou aquela porcaria daquela Cartinha da Democracia.